Sobre as patologias das vias geniturinárias, continuando aqui falando sobre a hiperplasia prostática benigna que cresce uma forma em que nós vimos nos outros vídeos que o câncer cresce mais na parte periférica e a hiperplasia prostática benigna cresce na parte mais central. Dividimos a próstata em A, B, C, e D. Então, a A seria de transição, e essa parte de transição, ela vai hiperplasiando, e comprime a uretra, até comprimir a uretra e fechar a uretra. Ela não é uma precursora de câncer e não vira câncer de próstata. São doenças diferentes em áreas diferentes da próstata, tá? Outra questão que nós temos que lembrar, ela envolve a uretra, que é uma zona de transição, é o centro, e o alvo é a hiperplasia prostática benigna, é a proliferação de fibroestroma, tá? Ela prolifera, ela é uma hiperplasia, ela não é uma neoplasia em caso de câncer, tá? É uma hiperplasia, ela prolifera ali os fibroestromas, tá? E também ela esmaga a próstata, a uretra e causa sintomas obstrutivos. Aqui nós vemos então que ela cresce, estrangula a uretra, obstrução e obriga a bexiga a fazer força até falhar. Isso vem aí, aqui começa os sintomas de obstrução e depois começam os sintomas de irritação, que envolve aí a bexiga, tá? Avaliando a gravidade do IPSS, tá? Está aqui a próstata linda, maravilhosa, e ela começa a hiperplasiar, ela começa a aumentar de tamanho. E como ela está aqui, ela cresce pela zona a hiperplasia, pela zona de transição, ela vai sufocando a uretra. E isso causa sintomas obstrutivos. Dentro dos sintomas obstrutivos, nós temos o jato fraco, intermitência, gotejamento pós-miccional, esvaziamento incompleto e incontinência paradoxal. Então, o que acontece? O jato é fraco, a intermitência é aquele... o que é a intermitência? Está lá, fazer xixi, o jato, ele para e volta, né? Tchá, 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 entendeu? Entendeu? Então é assim, ele para e volta, intermitente. Outra também que é muito importante é o gotejamento pós-miccional, É o esvaziamento vesical incompleto, tá? Não completou tudo. A pessoa ainda fica até uma sensaçãozinha ali de incompletude e a incontinência miccional, tá? Bom, isso são a parte de obstrução. Aí a bexiga, ela começa a cansar e começa a vir os sintomas irritativos. A bexiga, ela vai ali, chega exausta e hiperreativa e começa a trazer, irritar o mecanismo neurofisiológico ali da bexiga, né? E a bexiga, ela causa ali esses sintomas nela, como urgência miccional, noctúria, que é muito urina noturna, polaciúria, disúria. Então, esses são os irritativos, tá?
Então, por exemplo, a pessoa aumenta a frequência, polaciúria, a pessoa aumenta a frequência urinária, né? A disúria, ele dói, dá um desconforto. E também a urgência miccional, ok? E nós temos aí o tratamento, né? O tratamento, independente do desejo do paciente, ele vai à mesa de cirurgia quando? Quando que ele vai operar? Ele vai operar ali na questão de... Espera só um momento. Ele vai para a sala de cirurgia, eu vou até aproximar aqui para você lembrar dessa tabela, tá? Quando ele tem uma retenção urinária aguda, refratária ou de repetição, tá? Então é aquela retenção que causa globo vesical, a pessoa ir muito rápido ou que acontece várias vezes. Infecções urinárias, a repetição também, né? Várias vezes. Lembre-se, na aula de pielonefrite, sistema urinário tem que ser estéril, sim ou sim. Não tem opção de ter uma infecçãozinha aqui ali de recorrente, tá? Não pode ter isso, tá? Inflamação no sistema urinário é caso sério, não pode aceitar isso. Então, infecções aqui das vias urinárias, trato urinário. Por êxtase, obviamente, né? Tudo que para no corpo pode causar infecção, tá? Infecta. Então, tudo parado no corpo pode infectar. Cálculos e divertículos também, né? Então, por exemplo, danos vesicais também. Quando tem cálculo, quando tem divertículo na bexiga, né? Então, esses divertículos na bexiga, eles têm que ser, a pessoa tem que ir para a cirurgia, tá? E quando é formado os cálculos também, por meio da hiperplasia prostática. E também a hematúria, tá? Macroscópica persistente. Não se pode ter sangue, não é uma coisa normal, tá? E hidronefrose bilateral, tá? Hidronefrose bilateral, por quê? Porque os dois uréteres, a bexiga e a próstata. Se a próstata ficou um aqui só, tinha dois. Tinha um ureter, outro ureter, para passar a urina. Tinha uma bolinha bem grande aqui e flexível para ficar a urina. Agora só tem um caninho. E quem vai ordenar esse caninho é a próstata. Se ela tiver uma obstrução, pode dar uma obstrução bilateral, um crescimento aí, uma hidronefrose. A urina ela volta pro oh meu Deus, desculpa, pro rim, né? E aí começa a apertar o rim e destruir algumas estruturas importantes, né? E o rim começa a ficar hidronefrótico e pode perder os dois de uma vez. Então é importantíssimo ter essa noção. Não pode deixar de ter bilateral, tá? Com comprometimento da função renal. Não se pode, tem que operar. E aí, como é o tratamento sem operação mesmo, né? Como que é o tratamento aí farmacológico? O tratamento farmacológico, nós temos a questão de quando nós temos o PSI. E lá, quando começamos a falar, nós fazemos essa parte do IPSI, o IPSS, tá? O IPSS, ele é uma questão aí internacional de Prostate System Score, né? Que é um score lá em que não vai dar para falar nessa aula, mas vamos falar rapidinho. Se for menor ou igual a 7, você pode, que são sintomas leves, né? Você pode aqui na questão levar o quê? A tratamento medicamentoso, tá? E quando tem e observação, tá? Não, perdão.
Quando o sintoma leve, maior ou igual, menor ou igual a 7, você faz um tratamento de observação, tá? Você vai observar lá seu paciente e vai tratar a questão aqui com sintomas leves e sem necessitação de medicação imediata, tá? E com os sintomas maior ou igual a 7, maior ou igual a 8, tá? Você vai tratar com medicação. Caso a pessoa não tolera medicação, né? Ou a pessoa quer ou a pessoa tem umas contraindicações, ou falhou o tratamento medicamentoso, a pessoa vai para cirurgia, ok? Então é isso. Outra questão também, não menos importante, é os nomes dos remédios, né? Muito importante os remédios aí na questão do tratamento. O remédio, você vai usar os antagonistas de alfa 1 adrenérgicos, pode usar eles, né? Como por exemplo o tanzulosina, né? Outro também, o doxazosina, tá? Doxazosina. Esse doxazosina, ele é um doxazosina, tá? Doxazosina, doxa. É o doxazosina ou tanzulosina pode ser tratado aí nessa como antagonista alfa 1 adrenérgico, tá? O que eles fazem? Eles relaxam a musculatura lisa da próstata e do colo cervical, né? E a ação rápida, dias, né? E a droga de escolha inicial são eles, tá? O efeito colateral pode ser uma hipotensão postural, como nós falamos lá no caso do ureter também, né? Então a tanzulosina pode dar hipotensão postural, tá? São as drogas de escolhas iniciais. Outra questão aqui também é o inibidores de 5-alfa redutasa, tá? Os inibidores aí do 5-alfa de redutasa, eles são a questão de, perdão, o inibidores de 5-alfa redutasa é muito importante porque assim, a alfa redutasa ela está relacionada aí com a hiperplasia também, tá? E o que ele faz? Ele bloqueia a conversão de testosteronas em DHT, tá? E encolhe a glândula. Ele diminui a glândula, porque é ela que essa alfa-5 redutasa que está envolvida aí também na hiperplasia. Então, ele bloqueia a conversão de testosterona em DHT, tá? E tem uma ação mais lenta. Esse aqui são em poucos dias e esse aqui são em 6 meses, né? O uso se a próstata maior de 30 a 40 gramas ou PSA maior de 1,5, tá? Aí você vai usar. O efeito colateral é disfunção erétil, lógico, com um tempo, né? Porque vai bloquear aí a questão de testosterona em DHT e tal. E ginecomastia, mas dos males o melhor. É melhor ter alguns probleminhas assim do que ter hidronefrose, né? Outra questão, então, ele é lento 6 meses e se usa quando a próstata for maior de 30 a 40 gramas e o PSA for maior de 1
maior de 1,5, tá? E outra coisa, ou 1,5 ou 50 em uva. E esse, em 6 meses, o que eles fazem? Eles reduzem a PSA em 50% do seu valor que estava, né? Então o pessoal não gosta muito deles aqui por ser muito lento e ter alguns probleminhas aí. E a anticolinérgicos, né? Por exemplo, anticolinérgicos, eles são, por exemplo, esse aí mesmo que é oxabutinina, né? Oxabutinina. Ele diminui a hiperreatividade do músculo detrusor da bexiga. Então tem que tomar esses. Esse aqui é um combo, tá, pessoal? Isso aqui é um arsenal. Você tem que usar e misturar. Você vai usar em conjunto, tá? Esse para relaxamento e dilatação. Esse para bloqueio da testosterona DHT. E esse a oxabutinina para diminuição da reatividade do detrusor lá na bexiga, tá? O foco nos sintomas irritativos, baixo uso prático devido a péssimos efeitos colaterais, né? Então, ele não tem muitos efeitos tão benéficos assim. Então, mas você usa um combinho aí, tá? Outra coisa, aí quando a finasterida, quando vamos lá para exames biópsia para câncer de próstata, aqui lembrando que não tem nada a ver hiperplasia prostática benigna com câncer de próstata, mas a finasterida ela é usada em algumas condições, então a pessoa ela reduz 50% do PSA, tá? Se o seu paciente ele usa até para calvície, né, a finasterida, e ele está usando normalmente lá, e você vai fazer um rastreio de PSA e vier 2,5, lembre-se que o PSA dele está 5,0. Então, biópsia nele, né? Isso aqui é muito importante.